Pessoal, boa noite. Estamos online já aqui com a live tão esperada da semana com o Dr. Enio. Dr. Enio, mais uma vez, seja super bem-vindo aqui ao canal. A gente vai tratar de um assunto polêmico. Vamos salientar e deixar bem claro que não é nenhuma crítica a algum tipo de vertente religiosa. Ninguém está criticando aqui as igrejas, sejam quais forem. Ninguém está criticando aqui, tentando praticar alguma forma de intolerância. A gente está trazendo aqui uma denúncia de um caso específico de uma determinada denominação. Correto, doutor? Sim, boa noite a todos. Tudo bem? Muito obrigado às pessoas que já estão nos ouvindo. Estamos trazendo aqui, sim, Luiz Rangel, um caso específico que ocorreu na chamada Igreja Testemunha de Jeová. Vamos soltar um vídeo, doutor? Vamos começar a contar essa história. Começar a contar essa história, tá? Pessoal, é um vídeo forte, tá? Porém verdadeiro e necessário. Vamos soltar aqui, depois que acabar essa primeira parte aqui, aí eu entrego ao doutor. Esses Jeová, eles... Esse Jeová, eles fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele, porque ele era até mais a favor dele, do Jeová do que da gente. A família, eu, os irmãos, as irmãs, as irmandades, todas dele, a gente conversava, ele ouvia, mas ele não praticava, ele ouvia mais o Jeová. O Jeová chegaram a falar para ele que ele não precisava mais usar remédio, que ele, como se diz, ele não precisava usar remédio, que Jeová curava. E ele não podia ouvir essas palavras, ele não podia, ele ouviu. Ficou lá por conta deles, eles fazendo dele o que eles queriam que ele fizesse, dando ordem a ele, falando que ele não podia mais tomar remédio, que Jeová cura. Né? Quando ele chegou, eu fiz essa pergunta para ele, porque ele estava tão magro daquele jeito. Aí ele falou que eles fizeram isso, né? E atingiu muito assim a cabeça dele, né? E chegou esse momento cruel que aconteceu. Eu perguntei, Paulinho, qual era a sua alimentação lá, se era direito, se tinha alimentação. Ele falou, mãe, não tinha alimento lá. O alimento lá era pão seco e água. Eu fiquei lá esses dias tudo com pão seco e água. A gente olhava para ele, dava dor. Eu olhava para ele, meu coração cortava. Eu nunca vi meu filho, um filho meu daquele jeito, nunca vi. Meus filhos nunca passaram nesse sonho e assumia para os filhos. Eu vi ele daquele jeito que eu vi, só Deus mesmo para me fortalecer, que até hoje não me fortaleci ainda. Difícil, né, doutor? Ver a Dona Maria aí, né, contando como é que foi a história que ela... Só uma parte, que ainda tem a segunda parte dela ainda.
Então, vamos explicar bem o que está acontecendo aqui. Nós viemos trazer a público um caso sobre o falecimento de Paulo Amaro Freire. Ele era membro da igreja, da seita chamada Testemunha de Jeová da cidade de Bataguaçu, e ele estava sendo submetido a trabalho escravo em uma propriedade rural de posse de propriedade de membros da Testemunha de Jeová do município de Bataguaçu. Então, assim, ele foi submetido a trabalho escravo, ele ficou sem alimentação adequada, sem tomar medicação, e o Paulo, ele sofria de uma doença chamada esquizofrenia. E a família alertou tanto a igreja, a seita congregação, a seita Testemunha de Jeová, quanto a polícia da cidade, que Paulo estava sendo submetido a situação degradante. Aí o Paulo, aí ele já está um pouco envelhecido, fraco, junto com a mãe, mas ainda estava vivo. E poucos dias antes do seu falecimento, ele ficou com a alimentação aqui jovem, bem saudável, com a alimentação inadequada, né? E sem tomar medicação, submetido a trabalhos escravos pesados em propriedades rurais, de posse e domínio de membros, de líderes da Igreja Testemunha de Jeová de Bataguaçu. E, em razão disso, ele veio a falecer no ano passado. E eu fui contratado pela família dele como advogado para investigar os motivos que deram causa ao falecimento do Paulinho, que, por sinal, foi meu colega de infância. Poxa, doutor, não sabia disso. Isso. E aí eu vejo ele já bem envelhecido, bem maltratado por essa seita. E a mãe dele, a dona Maria, junto com os irmãos, procurou o nosso escritório de advocacia para entrar com as medidas necessárias para a investigação, para a apuração dos fatos e dos atos que deram causa à partida prematura de Paulo, né? Dessa vida aqui. Ele é meu contemporâneo de idade, meu colega de infância. Então, nós fizemos um estudo profundo junto com a família, ouvimos pessoas, ouvimos psicólogos forenses, e nós cremos que a forma com que a seita Testemunha de Jeová tratou esse ex-membro, Paulo, levou ele ao óbito. Porque ele era uma pessoa doente, que precisava de tomar medicação controlada, e ele foi atraído para ser membro dessa igreja, né? E a participação dele nessa igreja culminou, nós cremos e pedimos agora as medidas cabíveis ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Estadual, inclusive ao Ministério Público Federal, para apurar a participação dessa seita, né, nos atos que deram causa à morte prematura de Paulo Amaro Freire, Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, meu colega de escola de infância. E nós, ao fazermos essas investigações, nós descobrimos que não é o primeiro caso que ocorre dentre os membros e ex-membros dessa igreja. E nós vamos tratar aqui, né, Rangel, em 3 programas, tudo que envolve a Testemunha de Jeová e especificamente o caso concreto de Paulo, para que todas as pessoas compreendam que o fanatismo religioso, ele é doente, pode levar à morte, e ele é contrário à Constituição brasileira, porque a liberdade religiosa
ela não se confunde com dogmas de seitas que levam à morte, como, por exemplo, se nós pudermos mostrar aí, a questão do pacto de morte para ingressar na igreja. Eu vou subir aqui essa tela aqui das 10 proibições das testemunhas de Sim. Jeová e seus membros, tá? Vamos Então, lá. vamos lá. Ó. Na última semana, as testemunhas de Jeová comemoraram 100 anos da organização religiosa no Brasil. Apesar de ser uma das instituições religiosas pioneiras no país, algumas doutrinas da denominação ainda são desconhecidas por muitas pessoas. A religião, ou seita, como preferem alguns, se diz cristã e prega o amor ao próximo, impede que seus fiéis doem ou recebam sangue, numa interpretação da Bíblia que não tem o endosso de nenhuma outra denominação. A lista de proibições e orientações da doutrina da religião aos seus fiéis não param por aí. Eles acreditam que, no dia do juízo final, somente entre aspas, eleitos, vão para o paraíso, ou seja, aqueles que forem testemunhas de Jeová. O Fuxico Gospel fez uma rápida pesquisa e selecionou uma lista de 10 coisas proibidas para as testemunhas de Jeová, além das citadas anteriormente. Celebrar qualquer feriado ou evento de caráter patriótico ou nacionalista, votar em partidos políticos, falar com membros que tenham sido expulsos, celebrações ou participações em atividades de qualquer outra religião que não seja a sua, comemorar aniversários, Natal, Páscoa, entre outras festividades, não podem ter barba, ser atleta de competição e nem frequentar o ensino superior, caçar e pescar por esporte ou se casar fora da religião, se alistar no serviço militar, ingerir bebida alcoólica em excesso, homossexualidade, sexo fora do casamento, pornografia, masturbação. Os testemunhas de Jeová também são proibidos de ler textos críticos à sua religião. Essas normas têm a qualidade de tabu e exercem, como tal, pressão violenta sobre os sentimentos coletivos. Exatamente. Luiz, eu estava fazendo um estudo aprofundado da matéria e nós percebemos o seguinte, que essa seita, qual a diferença de seita para religião? Vamos começar por aí. Nós vamos ter, então, aqui uma abordagem nesses 3 programas, Luiz Rangel, do aspecto jurídico, social, teológico e o caso concreto que nós estamos trazendo aqui, que é do Paulinho, e outros casos que surgirem no decorrer das nossas lives aqui. Porque nós descobrimos que existem vários casos semelhantes. Então, a primeira abordagem que eu faço é o que é uma seita. Vamos lá. Uma seita é uma espécie de organização que ela não está em consonância com as outras regras religiosas. Por exemplo, o cristianismo ele possui pilares. Para você considerar ser da religião cristã, você tem que estar dentro daqueles pilares do cristianismo. Então, a diferença de uma religião para uma seita é que a seita possui regras diferentes. Regras que não são semelhantes às demais igrejas. Ela vai ser distoante, né? Dissonante disso tudo. A palavra religião, ela vem do latim, religio, religare. Ela existe para explicar a relação entre o homem e o sobrenatural, e o seu Deus. Então, no decorrer dos séculos, se criaram muitas religiões e muitas seitas. A exemplo da Testemunha de Jeová, que ela é criada por Charles Russell, um americano que viveu até 1816. Não sei se vocês lembram de alguns filmes americanos que aparecia assim no período da Guerra Civil e etc., aquelas placas, o mundo vai acabar, o mundo está acabando, né? O fim está próximo. O fim está próximo. Então, a Testemunha de Jeová ela nasce com um discurso
que o mundo vai acabar em 1914. Então, a primeira promessa do Charles Russell, que é o fundador da Testemunha de Jeová, ele monta... É engraçado que a Testemunha de Jeová é uma igreja que ela nasce como empresa, como uma gráfica. Não sabia disso. O Charles Russell ele monta um grupo de estudos bíblicos e resolve imprimir e se cria aquela famosa revista Sentinela. E Sim, eu lembro da Sentinela. E nasce, então, a Testemunha de Jeová como uma gráfica que imprime esses estudos bíblicos. Então, ela não nasce como igreja, ela nasce como uma gráfica que vem de livros. E assim nasce por Charles Russell. A primeira promessa dele é que o mundo irá acabar em 1914. Conclusão, o mundo não acabou em 1914, ele vem a falecer com 64 anos, em 1916, e assim essa igreja já passa a ser criada com base numa primeira mentira que não se cumpre. Que ela é criada com essa vertente, o mundo vai acabar em 1914, eles põem data. Aí mais adiante, na virada do século, aqui para o ano 2000, os atuais governantes, porque a Igreja Testemunha de Jeová ela funciona com 9 governantes nos Estados Unidos. Chamam de governantes. E o que esse grupo escreve é considerado a voz de Deus aqui na Terra. E há pouco tempo atrás, eles também fizeram a previsão de que o mundo ia acabar no ano 2000, na virada do ano. Sim, mas isso aí foi uma febre. Mas também não acabou, mas é um discurso que vem dessa igreja. Então, a seita ela vai ter uma diferença daquilo que é normal quando ela não cumpre as regras normais daquela questão religiosa. Por exemplo, o muçulmano, a mulher tem que usar o véu. Uma seita que se diz de origem muçulmana, que a mulher não usa o véu, não é compatível. Então, a religião ela nasce para explicar a relação do homem com Deus. Só que a religião ela não é criada por Deus, ela é criada pelo homem. É para que o homem precisa, ele tem uma necessidade de se contatar com o divino, de buscar explicações para aquelas interrogações da vida, de onde vim, para onde vou, e aí se surge, né, o religio cognare, o religare, que é da onde vem a palavra religião, que é explicar essa ligação com Deus. Enquanto isso está no campo espiritual e não afeta a vida do cidadão, não causa transtornos, está tudo bem. Agora, a partir do momento que os dogmas de uma igreja têm um pacto com a morte, não comemorar aniversário não mata ninguém, não comemorar Natal... O Testemunho de Jeová ele não comemora Natal, ele não comemora aniversário, né? Ele não vota, não usa arma de fogo, não se alista nas Forças Armadas, até aí está tudo bem. Mas existe um pacto de morte. E por isso que eu ia lhe perguntar. Desculpa interromper, mas por favor. É um pacto de morte. Para você ser testemunha de Jeová, se você puder mostrar aquele documento que nós temos aí. É exatamente o que eu ia falar agora. Para você, esse aqui é o documento do Paulinho, né? O Paulo de Pataguaçu, que era membro da Testemunha de Jeová. Para ingressar na igreja, você tem que assinar um documento registrado em cartório, autenticado, que você não pode doar sangue. A firma reconhecida aqui. Firma reconhecida. Você não pode doar sangue e nem receber sangue, porque eles fazem uma interpretação de Mateus, que a gente não pode tomar o sangue de animais, e como não existia transfusão de sangue na época da Bíblia, né? Na época de Jesus, mas eles fazem uma interpretação. E, para mim, essa é uma das coisas mais graves, porque é um pacto com a morte. Então, olha só, para você ser membro dessa seita, você tem que já ingressar com um pacto com a morte. É um pacto suicida. Por quê? Transplante de órgão, então, nem se fala, né? Não pode. É porque você não pode receber o sangue de ninguém. Então, olha só, isso aí contraria o artigo 5º da Constituição Federal, e o artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica.
Então, sem entrar, existem pessoas maravilhosas que frequentam os salões de testemunho de Jeová, pessoas de bem. Só que isso não vai mudar o fato de que esse pacto de morte contraria a Constituição e o Tratado Internacional dos Direitos Humanos. Então, olha só, você, para ser membro dessa seita, você tem que fazer um pacto de morte. Por quê? Se você, por exemplo, sofre um acidente de carro, precisa de transfusão de sangue, você vai morrer. Uma mulher tem um trabalho de parto problemático e perdeu muito sangue, vai morrer. Então, assim, é um pacto com a morte. Aí, a partir de que uma igreja, em nome de Deus, propõe que para ser membro dela tem que fazer um pacto com a morte, então ela deixa de ser igreja e passa a ser denominado seita. E assim eu quero chamar, a partir de hoje, essa igreja, né, pseudo-igreja, Testemunha de Jeová. Por quê? Não obstante eu respeite todas as pessoas que são membros dessa seita, uma seita que contraria a vida, porque nós temos os direitos primários e os secundários. Por exemplo, na Constituição Federal, qual o primeiro direito que vem? A vida ou a liberdade? Primeiro, a vida. O primeiro direito a ser protegido pela Constituição brasileira, pela Carta dos Direitos Humanos, é o direito à vida. A liberdade vem depois da vida, porque sem vida não há que se falar em liberdade. Então, pois bem, então nós não podemos fazer vista grossa para uma seita que faz um pacto contra a vida. E esse é o ponto que está mais na superfície. Nós vamos ir em níveis mais profundos dessa seita, porque o que está na superfície é o debate da transfusão de sangue. Mas existem debates muito mais profundos sobre essa seita, que envolve a lavagem cerebral, que envolve o banimento, a perseguição, trabalho escravo. Sim. Que são questões a gente vai abordar agora, a gente vai botar segunda parte do vídeo da Dona Maria, e depois tem mais um vídeo também da irmã do rapaz e filha da Dona Maria. Gente, aqui, só vou agradecer aqui, doutor, boa noite da Ângela Washington, que deu um superchat, dando boa noite para o senhor, para mim também, muito obrigado, Ângela. A Melinda também deu um superchat, muito obrigado pela força, Melinda. O seguinte, gente, está tendo alguns comentários aqui no chat, tá? De pessoas que estão faltando um respeito, dizendo que é balela, dizendo que é mentira, que não é nada disso. O que o doutor está trazendo aqui é um caso concreto, documentado, tá? Inclusive tem um boletim de ocorrência que depois a gente vai colocar aqui na tela também. A gente tem, além das testemunhas, nós temos uma vítima, né? Que as testemunhas são vítimas também, porque é a mãe e a irmã que ficaram sem o filho, sem o irmão. Então, se alguém tiver que discordar, discorde com respeito. Porque se não discordar faça perguntas. Faça perguntas. Que é balela, balela o quê que é balela, objetivamente? Exatamente, porque vai ser arbitrariamente, por mim, banido da live, tá bom? O espaço pergunta aqui objetivamente, pergunta de forma consciente e terá todas as respostas. Exato, aqui é um lugar para a gente ter respeito, a gente está aqui fazendo um trabalho, o doutor está trazendo um trabalho de utilidade pública, até porque todos nós podemos ser passíveis desse tipo de problema, com filhos, com parentes, com amigos, se não nós mesmos. Então, o que está sendo trazido aqui é esclarecimento. Se você quer ficar no obscurantismo e não se esclarecer, é um direito que lhe assiste. Mas faltar o respeito com o que a gente está fazendo aqui, eu não vou admitir com a presença do doutor em live, tá? Vou botar agora o segundo vídeo, doutor. O meu esposo nunca deixou faltar alimentação dentro de casa. Ele era muito trabalhador, nunca deixou de passar falta de alimento, nunca, nunca. Foi responsável até a última. E eles fizeram isso com meu filho. Foi muito triste. O que eles fizeram com meu filho foi uma coisa muito triste. Falta do padrinho. Ai, meu Deus, não aguento falar.
Ah, meu Deus, meu filho. Deixa eu passar. Eu quero que esse pessoal desse Jeová, que eles sejam punidos pela forma da lei. Eles precisam receber uma recompensa da forma que eles merecem. O que eles fizeram com meu filho, eles precisam sentir na pele, porque eu estou sentindo até hoje, e não sei quando vou parar de sentir, Deus é quem sabe. Eu estou com 90 anos. Passar pelos momentos desses, que eu nunca na minha vida imaginei de passar. Ele era um filho muito caseiro, obediente, obedecia, mas virou para essa seita, pronto, eles fizeram a cabeça dele direitinho, do jeito que eles quiseram. Ele era muito humilde, para mim era uma criatura humilde. E com isso eles acabaram com ele. Então. Difícil, hein? Aí tem pessoas que duvidam disso ainda. Esse caso, ele é muito sério, por quê? O Paulo, ele era considerado incapaz, pessoa incapaz, juridicamente. Foi declarado incapaz por juiz, que ele tinha uma patologia, esquizofrenia, e ele não podia trabalhar. Ele poderia frequentar a igreja, né, participar das reuniões, sem problema. Inclusive, ele encontrou no salão das Testemunhas de Jeová paz, aconchego, foi bem recebido, bem tratado. Ocorre que os anciões, os mais antigos, os líderes da igreja em Bataguaçu, começaram a levar o Paulo para fazer trabalho pesado. Trabalho em propriedade rural, que fica a 100 quilômetros de Santa Rita do Pardo, um lugar muito longe, e colocaram ele para fazer trabalho pesado, com máquina pesada, máquina de solda, mecânica, e ele não podia fazer isso. Mas o propósito não era levar o irmão para fazer trabalho escravo em propriedade rural, era levar o irmão para um retiro espiritual. Mas esse retiro espiritual era fachada. Ia lá fazer trabalho escravo, né? Trabalhar para alguém de graça. E ainda, nos dias que antecederam a partida prematura dele para o Oriente Eterno, a alimentação dele ficou só pão e água. E ainda, em alimentação, tiraram os remédios dele também, a medicação, né? Então, foi constatado, sim, que ele foi submetido a tratamento desumano, inclusive nós consideramos isso tortura. E a família dele procurou os membros da igreja no sentido de que ele não podia. O que a família lamenta profundamente é porque não acreditaram neles. Eles procuraram os membros da igreja dizendo, olha, ele não pode fazer trabalho pesado, ele tem uma patologia, ele toma remédio. Que absurdo. Né? Buscaram, ao invés da igreja tirar ele do trabalho pesado, puniu ele e não deu nem comida para ele, pão e água. Ele entrou assim, correto? Sim, um pouco depois, mas você viu as últimas fotos dele? Aqui está uma das mais recentes. Saudável ainda. Aí ele está saudável ainda, né? Mas nos últimos dias, olha lá, aquela foto dele magrinho, bem aqui, idoso. vou botá-la agora aqui. Aqui ele já está envelhecido, mas tem um bem que ele está bem mais fraco. É aquele que ele está em pé, né?
Isso. Bem precário. Olha lá, ele está muito... Ele tem a minha idade. Está parecendo um velhinho. Tem a nossa idade, né? Eu sou então, o que acontece? Ele foi submetido, sim, a trabalho escravo, a maus tratos, e a família não só procurou a igreja, como procurou também a polícia. Procurou a polícia. Agora aqui, vou mostrar aqui o boletim de ocorrência, doutor. E o senhor, por favor, me faça aqui o comentário em cima, tá? Estou botando ele agora na tela. Aqui está o boletim de ocorrência. Isso. Né? Estado do Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, né? A Polícia Civil. Esse já é o boletim de ocorrência após o falecimento, né? Contando o fato. Mas antes do falecimento, eles procuraram a polícia para a polícia intervir junto à igreja, nesse caso, né? Para poder impedir que esse trabalho escravo continuasse. Só que, ao invés disso funcionar, piorou. E, no final, ele foi desassociado da igreja como castigo. E essa desassociação, aliado ao fato que ele estava sem se alimentar, sem tomar medicação, para ele isso foi uma sentença de morte. Então, vamos explicar bem o que é essa desassociação. Olha só. A família buscou a igreja, buscou a polícia, e, ao invés disso ser solucionado, a igreja castigou ele. Que absurdo. Castigou porque a família estava intervendo ali na situação da igreja e ninguém pode se meter nos assuntos da igreja. Né? Aí a igreja castigou ele. O que é castigar? É a desassociação. Você manda os anciões na casa da pessoa, pega os livros dele e tal, tira ele da igreja e faz um castigo. Mas uma pessoa que é desassociada, ela é perseguida. E para os membros de Testemunha de Jeová, eles são a única forma do acesso ao divino, ao espiritual. E quem é desassociado, quem é expulso, perde o direito de ir para o céu, né? Perde o direito do perdão. Então, eles, além de maltratar o menino, expulsaram ele da igreja. Aí isso fez com que ele tivesse, né, um grande trauma e ocorreu o pior. Ele não teve equilíbrio nem fisiológico, nem emocional para lidar com tudo isso. Então, assim, essa desassociação, ela é tão séria, por exemplo, que ontem eu tive o testemunho de uma mulher que ela saiu da igreja, ela tem 19 anos, aí os pais dela expulsaram ela da família, ela não pode ter contato com ninguém da família, porque não é mais membro da igreja. Então, essa igreja, essa seita, além de expulsar as pessoas, elas perseguem essas pessoas que são expulsas, né? E como que funciona as testemunhas de Jeová? Né? Eles têm um presidente, né? E tem 9... É isso que eu iria lhe perguntar, mas, por favor, então continue, por favor. Tem 9 líderes, né? Que ficam nos Estados Unidos, que eles ditam as regras. E essas regras vêm por meio de manuais. Essa revista Sentinela, por exemplo, tudo que está escrito nela são dogmas, são doutrinas que são ditadas por esses 9 governantes que ficam nos Estados Unidos. E você não pode questionar. Quando você fala que é salão de estudo da Testemunha de Jeová, não é bem um estudo, é uma lavagem cerebral, uma doutrina. Nós lembramos que no passado, né, aqui na Guiana, perto do Brasil, nós tivemos aquele massacre do Jim Jones. Do Jim Jones. Né? Jim Jones. Mas quantas pessoas hoje deixaram de receber uma transfusão de sangue porque é membro dessa seita? Quantas pessoas hoje deixaram de fazer uma transfusão de sangue para o seu filho hoje porque é membro dessa seita? Também é um genocídio, de certa forma. Porque se eu não posso, né, receber sangue, doar sangue é um pacto com a morte. Então, o que são as seitas? Né? Elas vão para o extremismo. E, por exemplo,
aqueles que já foram expulsos da Testemunha de Jeová sabem o que é passar por isso, né? Sabe o que é passar por isso. Uma vez eu fui a convite de um cliente num salão de Testemunha de Jeová. Eles são pessoas amáveis, nos tratam bem, geralmente pessoas bem apessoadas, né? Eles têm um pacto de não usar arma de fogo, o que é louvável, né? Dentro disso tudo. Mas o pacto com a morte, com relação à transfusão de sangue, e também a questão de que se você é expulso da igreja, você é perseguido, são pontos muito negativos. E aquela lavagem cerebral, que o único caminho para o eterno é por meio dessa igreja. Eles consideram quem não é dessa igreja profanos, mundanos, né? Então, ou você é membro da Testemunha de Jeová, né? Ou você é mundano. Eu gostaria que outras pessoas que passaram pelo mesmo problema que a família Freire de Bataguaçu, né, aparecesse, se manifestasse. Eu fiz uma pesquisa antes de nós iniciarmos esse trabalho e eu verifiquei que o quê? São vários e vários casos. Trabalho escravo, famílias desagregadas, pedofilia encoberta. Então, assim, existe muita coisa a ser desvendado quanto a essa seita, que está aí... Pessoal, esse e-mail que está aí embaixo do meu nome, tá? Quem quiser entrar em contato, tiver alguma denúncia, algum relato, pode escrever para ele que eu encaminho para o doutor, tá? Deixar aqui à disposição, entendeu, doutor? Quem quiser entrar em contato aí pelo cinequanon@outlook.com, pode encaminhar diretamente para esse e-mail, que aí a gente encaminha aí para o doutor Enio, tá? Doutor, eu queria lhe perguntar, tudo bem, a igreja, o centro nervoso dela fica nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem os seus responsáveis, pelo menos dentro daquele lugar, daquele estabelecimento físico, que ali tem alguém que é responsável. Nesse caso, como é que fica a responsabilização desse líder, desse chefe, desse gerente, desse pastor, seja o que for, em relação a Paulo? Eles são chamados de anciões, né? Anciões. Como que nós, nesse caso concreto, quais as nossas medidas? Hoje nós demos entrada no Ministério Público do Trabalho e no Ministério Público Estadual para apurar isso, apurar a responsabilidade. Quem foi responsável por isso? Porque existe um dano que a mãe está sofrendo por estar passando por isso, ela é uma idosa de 90 anos, né? A pessoa falecida, o Paulo, ele era incapaz, considerado por lei como tal, então crime contra incapaz, e ainda o trabalho escravo. Então, olha só, ele passou por trabalho escravo, por exploração de incapaz, né? E as questões dos transtornos que a pessoa idosa sofreu a mãe. Por quê? Porque a família procurou a igreja, porque Sim. A família procurou a polícia antes do fato, né? Então, nós procuramos o Ministério Público, a família me procurou para que isso tudo fosse investigado e apurado. Então, nós estamos responsabilizando a igreja como pessoa jurídica e os membros que deram causa a isso serão investigados pela Polícia Criminal. Então, esse crime será apurado, né? Então, esse crime, a partir de hoje, está sendo apurado na esfera da Justiça do Trabalho, porque havia trabalho escravo. Por que trabalho? O que é trabalho escravo? É trabalho sem remuneração. Então, eles, a pretexto de ser uma obra de Deus, né, levavam o Paulo para trabalhar em propriedades particulares para fazer serviço pesado, sem remuneração, e ainda submetido à condição subhumana, porque ele tinha que ficar em jejum de pão e água. Que absurdo isso. Né? E então, a questão assim, da medicação, né, doutor? Vamos botar aqui o vídeo da irmã dele, que eu acho que ela fala da medicação, se eu não me engano. Vamos ver aqui. O Paulinho, devido ao problema neurológico dele, ele nunca poderia ser submetido a trabalho pesado. Ele tinha problema de saúde, tomava antidepressivo e
mas várias vezes nós fomos no estabelecimento desse pessoal lá, do seu Gerlan, falamos com o Neil, falamos com o seu Itagiba, esse ancião, o seu Itagiba, mas eles não respeitavam. Meu irmão tinha tutora, que é a minha irmã mais velha, que ela é enfermeira aposentada, ela é responsável por ele, mas infelizmente eles passavam de madrugada. A gente pedia até pelo amor de Deus, nós fomos várias vezes no estabelecimento deles, a gente pedia pelo amor de Deus para que não chamasse meu irmão para trabalhar, porque ele chegava agitado. Minha mãe com 90 anos, eles não deixavam minha mãe dormir, ele falava demais a noite inteira. Ele não podia se estressar, isso aí era uma ordem médica, ele tinha fazer tratamento psiquiátrico, e eles sabiam disso. Mas eles nunca nos respeitou. Eles iam de madrugada e levavam ele quando estava todo mundo dormindo. E infelizmente chegou a esse ponto, essa tragédia aconteceu. Você já pensou uma tragédia anunciada? Porque a família procurou antes a igreja, procurou a polícia, mas não deram ouvido para eles. Porque quando você coloca a igreja, um pastor, um ancião como seu líder, você faz tudo o que ele quer. Uhum. Porque o que acontece com as seitas? Geralmente as pessoas elas procuram as seitas quando elas estão vulneráveis. Sim, ninguém procura uma religião que está bem. É o ópio, né? É o ópio do povo. A igreja ela é muito bem-vinda na vida das pessoas, desde que seja uma religião funcional. A Testemunha de Jeová, usando uma linguagem moderna, coloquial, ela é uma igreja disfuncional. Por quê? Porque, além dela tentar contra a vida, no pacto de morte que faz, com esse documento da não transfusão de sangue, nós, ao estudar o caso do Paulo, né, nós percebemos que não é só o caso dele, que existem vários e vários casos onde eles são oprimidos, onde existe trabalho escravo, onde existe lavagem cerebral, perseguição. Um caso que é bem conhecido da mídia, do Paiva. O Paiva, ele tem a mulher é testemunha de Jeová, ele saiu da igreja, a partir desse momento ele não pôde ver mais os filhos. Que absurdo. Então, assim, o universo é criação, ele não é desconstrução. Então, você vender uma fé que prega a morte, você vender uma fé sectária, perseguidora, isso não é fé, isso é seita, né? Então, nós, com todo respeito às pessoas que compõem essa igreja, porque tem muita gente de bem, mas a partir do momento que vocês permitem que eu assino um documento que é proibido doar sangue, que é proibido fazer transfusão de sangue, a partir do momento que eu identifico que uma igreja promove trabalho escravo, explorando ali o membro, né, com questões financeiras, aí nós temos que aplicar o direito. E eu, como advogado, como defensor do direito constitucional, o artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica, eles são pró-vida. Então, qualquer pessoa que quiser entrar com uma ação, né, se algum parente seu que for testemunha de Jeová tiver numa condição de morte, precisando de uma transfusão de sangue, e existe esse documento, você pode buscar a justiça para anular esse documento, né? Porque não existe liberdade maior. Eu vou dar um exemplo para você. Na época da pandemia, você não era obrigado a tomar a vacina? Sim, e a usar máscara também. Mas por quê? Porque a saúde está em primeiro lugar. Então, um dogma religioso não pode te obrigar a morrer. Porque a lei brasileira, a lei mundial é pró-vida. Então, nós fazemos de tudo para preservar a vida. A partir do momento que uma igreja
ela é contra a vida, ela deixa de ser igreja e passa a ser uma seita. Por favor. Nesse caso concreto, né, nós vimos o quê? Uma pessoa que tinha já um problema psiquiátrico, que tomava vários remédios. Só que ele encontrou na igreja, porque o templo, a igreja, ela não tem dono, né? Ele encontrou na igreja alguma paz, algum conforto, por isso ele frequentava a igreja. Pois bem, só que ele foi usado para fazer trabalho pesado. Ele nem podia trabalhar porque ele estava já aposentado, afastado de atividades laborais por causa de uma doença pré-existente. Aí a igreja convence ele de não tomar mais o remédio, certo? Leva ele para o trabalho escravo, pune ele a pão e água, depois expulsa ele da igreja logo em seguida. Ele não aguentou. Mas quantos igual a ele não existem? Existem vários. Se você fizer uma pesquisa aí no Google hoje, você vai encontrar, Rangel, diversos testemunhos, né, sobre casos semelhantes a esse. Chega a ser assustador o fato de que dizem que tem muitos depressivos, doentes, que eram dessa igreja de Testemunha de Jeová. Doutor, eu ia perguntar o seguinte, assim, que a gente vê outras denominações, outras igrejas, outras religiões, que elas se sustentam, né, de várias formas. Uns porque os seus sacerdotes cobram por trabalhos espirituais, outras através de doações abertamente pedidas, outras já viraram uma indústria até de telecomunicação, né? Outras já têm aí, são igrejas seculares, como a Igreja Católica, que é dona de um banco internacional, né? E tanto que o Vaticano é um Estado. E o que sustenta? Da onde vem a manutenção financeira da Testemunha de Jeová? Os seus fiéis doam o seu patrimônio? Como é que funciona isso? É da mesma forma, né? Da mesma forma, por meio de doações e contribuições. Mas foi importante você falar isso. As igrejas, elas são fortes e cresceram pelo medo e pela venda da fé. Exatamente. Né? Então, nesse ponto financeiro, eu sou católico, batizado, sou maçom grau 33, da maçonaria, e eu apoio todas as religiões que somam, que tragam luz para o caminho. Aquilo que traz luz. Esse dia me perguntaram, mas o maçom tem pacto com o diabo? Não, não tem pacto com o diabo, não. O maçom não é religião, é só uma forma de estudar alguns fenômenos. Então, assim, a igreja, no geral, ela vende o medo, porque eu preciso do perdão, e ela vende o medo. Então, se você visitar o Vaticano, é colossal o tanto de ouro e dinheiro investido naquele prédio morto, né? Então, assim, e várias religiões usam hoje o poder econômico como forma de atrair os fiéis, inclusive. Né? Elas vendem... A teologia da prosperidade. A prosperidade. Da prosperidade. Mas todas essas igrejas vivem de doações. Até você doar para a igreja, tudo bem. O duro é a exploração humana, como, por exemplo, nesse caso, explorando o trabalho escravo. É uma forma de ganhar dinheiro, né? Uma vez eu fui com uma prima minha numa igreja, ela me falou assim, agora eu encontrei a igreja, primo, vamos lá comigo. A pastora, vamos lá. Fui lá na igreja. Aí a pastora, sabe, cantora gospel, aquele auê, aquela cantoria e tal, lindo, maravilhoso o culto. Aí ela pegou uma sacolinha assim, uma cestinha de junco,
e falou assim: se você colocar R$ 100 aqui dentro, a sua bênção vai ser por 100. Tem isso. Se colocar 200, a bênção é 200 vezes. Eu já vi isso presencialmente. Tem isso. Eu também, né? Então, quer dizer, que a bênção vem de acordo com a bênção, né? Da sacolinha. Sim. Aí eu assisti aquilo ali com a minha prima. Aí, não, vamos lá para a casa da pastora, vai ter um comes lá, vamos lá. Aí fui lá para a casa da pastora. Chegou lá, taça de cristal, né? Banheira de hidromassagem, a roupa dos filhos da pastora, tudo de grife. Aí minha prima falou: prima, acho que eu vim na igreja errada, né? Quer dizer assim, existe uma exploração econômica, né, de várias igrejas, né? Elas vendem a fé. Né? Sim. A Testemunha de Jeová eu não conhecia como uma igreja que explora muito isso. Ela vive de vender os materiais que ela edita, e esses líderes, os governantes, eles escrevem. E o que eles escrevem são as regras, né? Que ali são pré-estabelecidas. Eles vendem Bíblia, eles vendem revista, vendem panfleto. Como eu disse para você, a Testemunha de Jeová ela não começou num templo. Ela começou numa gráfica, vendendo livro, vendendo panfleto. É o que ela faz até hoje. Agora, o porquê que nós chegamos em seitas ainda tão fechadas em pleno 2024? Não é verdade? Ainda conseguem fazer uma seita tão fechada, tão... como que eu posso dizer? Tão hermeticamente fechada, porque essas coisas só vêm à tona quando acontece algo mais trágico, né? E, nesse caso, o que nós vamos fazer? Ouvir as testemunhas, fazer uma investigação profunda de tudo que aconteceu, até para que as pessoas envolvidas saibam que a família estava atenta com tudo isso, né? E cuidando desses fatos. E nós esperamos que outros fatos desse apareçam nas próximas semanas para a gente trazer aqui para vocês também. Nesse caso específico aí do Paulo, o processo andando, tanto pelo Ministério Público do Trabalho, pelo trabalho escravo, quem será, assim, responsabilizado caso haja uma culpabilidade? Existe a culpa civil e a penal, né? A penal, nós temos aí 3 anciões da igreja que tinham ciência de tudo, né? Então, eles irão responder penalmente. É falado o nome deles aí, né, na entrevista da irmã. Então, se eles vão ter que responder penalmente por isso tudo, porque ele era incapaz. O agravante disso tudo é que o Paulo era considerado uma pessoa incapaz. Incapaz tem toda uma proteção jurídica diferente, um tratamento jurídico especial. É crime contra incapaz. Por quê? Se ele fosse capaz, ele poderia se defender disso tudo. Sim. Né? Mas aí ele deixou de tomar a medicação. Então, no campo de vista penal, diretamente os anciões envolvidos, aqueles que determinavam o trabalho escravo, vão responder. E no campo de vista jurídico, civil e trabalhista, a pessoa jurídica da empresa irá responder. Então, não vai, esse caso não será mais um caso esquecido. Ele vai ser um caso investigado, né? E todos serão ouvidos. E, lamentavelmente, a família não conseguiu alertar as autoridades antes. Porque, olha só, o que é mais frustrante nisso tudo para a família é que eles perceberam que a saúde dele estava mal. Eles procuraram a igreja, procuraram a polícia, mas não deram ouvidos à família. Esse que é o agravante para mim nisso tudo, né? Mas por quê? Uma mente tão fechada, uma coisa tão complexa, que não consegue compreender o comportamento humano fora daquela cartilha que vem lá dos Estados Unidos. Então, eles não conseguem ver fora disso tudo.
Então, você já pensou se o Brasil fosse inteiro de testemunha de Jeová, não tinha exército, não tinha doação de sangue? Como é que você ia conseguir sangue se eles não podem doar sangue? Então, é uma seita autofágica. Vamos compreender aqui que 100% dos brasileiros são testemunhas de Jeová. Não vai ter banco de sangue mais, não vai ter exército, não vai ter eleição. Então, nós temos que alertar, sim, para que o mundo não comporta mais esse tipo de seita, de dogma, sob pena de nós depararmos com situações como essa. Essa é uma das situações. A história da desassociação dessa igreja, quando eles expulsam a pessoa fica muito perseguida, sofre retaliações. Me causa estranheza essa questão de uma das 10 regras ali que está no site que a gente acabou de ver, do Fuxico Gospel, é o fato de não poderem estudar, né? Não poderem ter curso superior. Parece que é uma forma, não que o curso superior vai trazer esclarecimento, né? Porque tem tanta gente formada que não tem inteligência de pessoas que são semi-analfabetas, não tem inteligência emocional, que eu quero dizer. Mas parece que é uma forma de tentar manipular mesmo intelectualmente as pessoas, né? Sim, isso tem servido em ditaduras, em vários sistemas, né? Então, olha só, você imagina que é uma igreja que ela existe 9 pensadores lá nos Estados Unidos. Eles são o dono da verdade, o representante do céu aqui na Terra. A única coisa que eles são recomendados estudar é o que eles escrevem. Eles só podem estudar isso. Mas tem outras denominações assim também, né? Se eu não me engano, os Mormons também trabalham dessa forma, né? Eu não conheço bem os Mormons, mas toda igreja que se intitula melhor que a outra já está errado, né? Sim. Que se posiciona como o trigo dourado, né? O alecrim dourado. Então, assim, religião, infelizmente, ela virou um comércio. Ela é muito comercial, né? No final da conta, tá todo mundo lá contribuindo e pagando para poder participar disso aí. Olha que se nós formos estudar a religiosidade do povo mesmo, ela vem antes de Cristo, né? Porque nós tínhamos o brahmismo, o taoísmo, outros ismos aí. Islamismo, budismo e tal. Aí vem o cristianismo, que é mais recente, mas já existe religião no mundo há 10 mil anos. Por exemplo, a Testemunha de Jeová é mais recente, é do século XIX, das protestantes. Inclusive, o Charles Russell, o fundador da igreja, pertenceu a outras. Então, olha só, ele criou uma igreja cujo o principal enfoque é conhecimento bíblico. Inclusive, a Testemunha de Jeová, a Bíblia dela é diferente de todas as outras, tem uma tradução própria e específica. Os versículos dela são descritos alguns diferentes das demais Bíblias. Mas como isso? Não, ela tem uma tradução só para ela. Surreal isso. Mas é assim. Aí, esses líderes, eles redigem e vendem esse material. Então, ela é um grande consumo de material religioso, né? Que é vendido, comercializado, comprado e tal. Então, ele começou com a gráfica e continua vendendo conhecimento. Agora, olha o poder, milhares e milhares de pessoas estão comprando isso até hoje, né? Assim como compram outras ideias. Então, a religião é o ópio do povo. Infelizmente, as igrejas aproveitam, às vezes, de pessoas fracas, que já estão com algum problema, né? E abusam disso. Que esse caso do Paulinho sirva para que não se calem, né? Que eu fico muito orgulhoso da mãe dele, com 90 anos, ela não deixou isso de lado.
né? E que força dessa mãe, né, doutor? Porque a gente vê que uma Não, é senhora um de 90 orgulho anos, para nós ver uma senhora de 90 anos, a ela vai, lucidez dela perante esse problema é impressionante. e ela não vai deixar que isso passa desapercebido. Entendeu? Ela não pode deixar, ela como mãe, ela está deixando um exemplo para os filhos, para todo mundo. Olha, eu quero que seja apurado, contratou um advogado para apurar a morte do filho, para investigar a igreja. Nós fizemos todo esse trabalho, né? E já chegamos à conclusão que ele, né? Ele faleceu. Por quê? Porque essa seita, né? Praticou atos ilegais contra a saúde do Paulinho. Então, assim, o problema dele é a questão de saúde, não é religiosidade. Só que o fanatismo religioso, você sabe que tem muitas igrejas que acham que cura as pessoas, manda parar de tomar remédio, né? Eu tinha Sim, um amigo. mas isso aí, em várias religiões. A gente viu aquele caso Não, agora eu tinha um recente em Paulo amigo da que chama Manfredo, um querido. E ele tinha um diabetes altíssimo. Aí, um belo dia, o pastor falou para ele que ele estava curado do diabetes, não era para tomar remédio mais. E ele acreditou. Aí foi internado, quase morreu. Que absurdo. Porque, Não, aquele né? caso do próprio João de Deus, né? Tiveram vários casos ali que mostraram que as pessoas, até com soro positivo, acreditando que tinha sido curado. Acredita, né? Mas nós temos que combater as seitas, o fanatismo. Porque, olha só, não é só a Testemunha de Jeová que é uma seita, tem outras. Mas eu considero essa mais grave em razão do pacto, né, com a morte. Que é fazer. Sim, tem um documento assinado em cartório. Então, isso é assustador, como que as autoridades públicas deixaram isso chegar nesse ponto, né? Então, assim, isso é muito sério. Por quê? Porque nós temos garantias constitucionais que o direito à vida deve ser preservado. Então, quando lhe falta consciência, o Estado te protege. Então, se você não é capaz de enxergar o mal contra você, o Estado está aí para isso. Né? Por isso, nós já não nos encontramos em uma teocracia, né? Exatamente para evitar esse tipo de coisa. Mas olha que resquício do poder religioso até hoje. Até hoje estão matando em nome de Deus. Sim. Né? Independente de qual lado acredite em Deus, qual é a religião, estão matando em nome de Deus. Estão matando em nome de Deus. Pode falar. Uhum. Essa morte do Paulo aconteceu em 2023, correto? Foi. Uhum. E o que está acontecendo que até agora a gente não teve uma explosão, como seria merecido ter, na mídia em relação a esse caso específico? Não, nós estamos trazendo esse caso para a mídia agora, com exclusividade, porque eu estava investigando, né? E para trazer isso a público, eu conversei com a família e tudo, e os próximos passos nós vamos aqui noticiar para você em primeira mão. Então, nós estamos primeiro construindo esse processo jurídico, porque até agora eu estava na fase de investigação, de estudo, de análise. Né? Agora nós estamos prontos e hoje nós já demos seguimento a esses processos junto ao Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual no sentido de investigar toda essa situação, né? Colocar isso a claro, porque, a nosso ver, a partir do momento que eu levo ele para o isolamento, tiro a alimentação, tiro o remédio, eu chamo isso de homicídio doloso. Sim, não é nem eventual, é com intenção. Não, isso aí é homicídio doloso. Então, houve uma clara intenção de prejudicar a saúde dele, porque todos tinham ciência que ele tinha um problema de saúde. Então, isso tem que ser investigado profundamente, né? E nós estamos começando isso tudo. Eu demorei cerca de 90 dias para fazer uma investigação e um estudo sobre tudo isso, para ver a legislação aplicável à matéria. Mas, como nós gostamos de tratar também do tema de forma mais ampla,
nós vamos levar isso para adiante, porque nós vamos lutar pela proibição dessa cláusula aí da igreja da transfusão de sangue. Porque isso é uma coisa que não pode acontecer. Mas, doutor, quem garante, né, que, de repente, se mude isso e não tem essa cláusula, que isso aí é surreal, tudo bem. Mas quem garante que, verbalmente, isso não aconteça ainda de forma comportamental dentro da religião, por mais que hajam proibições? Ah, sim, mas um problema é ali dentro do hospital, na sala de cirurgia. Entendi. Muitos médicos seguem a orientação da família de não fazer a transfusão. Mas que médico é esse? Tem muitos. Não é uma questão pacificada, por isso que nós temos que lutar contra isso. Gente, então, isso é surreal. Eu tô chocado. Eu acho até que para quem está chegando agora, a gente deveria colocar novamente aqui, se o senhor estiver de acordo, os vídeos da Dona Maria, né? E eu vou botar até em sequência, gente. O vídeo está separado em duas partes, mas eu já vou botar em sequência. A não ser que o senhor queira comentar algo entre os dois vídeos, tá? Só fazer uma legenda. Nós estamos trazendo aqui um caso, né? Uma senhora de 90 anos trouxe para nós, né? A Dona Maria Freire. O filho dela era da Testemunha de Jeová, teve trabalho escravo, ela avisou a igreja, ele tomava medicamento e mesmo assim não deram ouvidos. E essa situação toda levou ele ao óbito. Vamos ouvir. Muito triste. Se a senhora quiser, mãe. Esse Jeová, eles... Pode falar o que a senhora quiser, mãe. Esse Jeová, eles fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele, porque ele era até mais a favor do Jeová do que da gente. A família, eu, os irmãos, as irmãs, as irmandades, todas dele, a gente conversava, ele ouvia, mas ele não praticava, ele ouvia mais o Jeová. O Jeová chegaram a falar para ele que ele não podia, não precisava mais usar remédio, que ele, como se diz, ele não precisava usar remédio, que Jeová curava. E ele não podia ouvir essas palavras, ele não podia, ele ouviu. Ficou lá por conta deles, eles fazendo dele o que eles queriam que ele fizesse, dando ordem a ele, falando que ele não podia mais tomar remédio, que Jeová cura. Né? E quando ele chegou, eu fiz essa pergunta para ele, porque ele estava tão magro daquele jeito. Aí ele falou que eles fizeram isso, né? E atingiu muito assim a cabeça dele, né? E chegou esse momento cruel que aconteceu. Eu perguntei, Paulinho, qual era a sua alimentação lá, se era direita, se tinha alimentação. Ele falou, mãe, não tinha alimento lá. O alimento lá era pão seco e água. Eu fiquei lá esses dias tudo com pão seco e água. A gente olhava para ele, dava dor. Eu olhava para ele, meu coração cortava. Eu nunca vi meu filho, um filho meu daquele jeito, nunca vi. Meus filhos nunca passaram nesse sonho e assumia para os filhos. Eu vi ele daquele jeito que eu vi, só Deus mesmo para me fortalecer, que até hoje não me fortaleci ainda. O meu esposo nunca deixou faltar alimentação dentro de casa. Ele era muito trabalhador, nunca deixou de passar falta de alimento, nunca. Foi responsável até a última. E eles fizeram isso com meu filho. Foi muito triste. O que eles fizeram com meu filho foi uma coisa muito triste. Falta do Paulinho. Ai, meu Deus, não aguento falar. Ah, meu Deus, meu filho.
passar. Eu quero que esse pessoal desse Jeová, que eles sejam punidos pela forma da lei. Eles precisam receber uma recompensa da forma que eles merecem. O que eles fizeram com meu filho, eles precisam sentir na pele, porque eu estou sentindo até hoje e não sei quando vou parar de sentir. Deus é quem sabe. Eu estou com 90 anos. Passar pelos momentos desses que eu nunca na minha vida imaginei de passar. Ele era um filho muito caseiro, obediente, obedecia, mas virou para essa seita, pronto, eles fizeram a cabeça dele direitinho, do jeito que eles quiseram. Ele era muito humilde, para mim era uma criatura humilde. E com isso eles acabaram com ele. É brabo, doutor. É brabo, porque assim, a gente pega uma pessoa, uma senhora de 90 anos de idade, né, que perdeu um filho. Isso aí é a pior dor que uma pessoa pode ter na vida. Quem é pai, quem é mãe sabe. O que resta para essa senhora? O que poderia compensar o dano causado a essa senhora? Olha, nada vai compensar esse dano causado, a perda de um filho, né? Eu já perdi um filho, eu sei bem o que é isso. Uma criança ainda. Então, assim, só que eu estou orgulhoso da atitude que ela tomou como mãe, como líder da família, de buscar justiça. Então, pelo menos ela está, de certa forma, honrando a memória do filho e ajudando com que outras pessoas não passem por isso. Então, fica aqui a nossa homenagem, né, a essa mãe, ao Paulo Amaro Freire, e ele pode ter certeza, e a mãe também, que nós vamos trabalhar duro para que essa situação seja bem esclarecida, a memória dele seja honrada, justiça seja feita e que as pessoas responsáveis por isso, por essa barbárie, por esse assunto escabroso, respondam legalmente. E nós vamos trazer outros casos da mesma igreja. Né? É isso que eu ia lhe perguntar, é isso que eu quero lhe perguntar, doutor. Esse não seria um caso, então, pontual? Não, tem vários. Uhum. E nós vamos tratar de outros casos nas próximas lives, né? Vamos organizar isso. E eu vou te manter a par do desenrolar da história do Paulinho. Por quê? Porque aí existem vários setores. Por exemplo, teve a omissão do Estado. Uhum. Eles procuraram a polícia, né? Então, nós precisamos orientar as pessoas, num caso desse, procurar um advogado da Defensoria Pública para insistir, né? Eles procuraram a própria igreja e para que os anciões dessa igreja e para os líderes deem ouvido às famílias quando procurem vocês diante de uma situação como essa, né? Aí teria se evitado o pior. Então, que nós possamos aqui prestar um serviço de orientação de como proceder nisso tudo, né? Porque existe o banimento por eles também, como um exemplo que eu tive aqui ontem, uma mulher disse que foi banida da família, não pode entrar em casa mais. Não, a pessoa assim, o banimento, né, seria, no caso, até um livramento de sair de uma seita dessa. A questão é o limbo psicológico que a pessoa se encontra, que esse banimento acaba não sendo para ela a verdadeira bênção, é uma punição de fato. Naquele momento, ela se sente a pior das pessoas, né? Porque a expulsão te trata como se você tivesse errado,
Uhum. No caso do Paulo, ele era vítima disso tudo, porque considerado incapaz por junta médica oficial, declarado incapaz pela justiça, mas ele sofreu banimento e aquilo foi tão grave para ele que ele não suportou, né? Anterior a isso, ele tinha sofrido maus tratos, trabalho escravo, não tomou a medicação, não se alimentou direito, né? Essa conjuntura toda. E quantos não estavam lá com ele também, no trabalho escravo naquele momento? Tem outras pessoas. Tem um tribunal paralelo lá dentro? Procede essa suspeita ou essa informação? Existe. Eles têm um tribunal próprio, né, dos anciões, que julga o comportamento humano. Eles ficam o tempo todo cuidando da sua vida. Quer dizer, realmente é uma seita. Eu digo que é seita porque sai dos padrões normal. Você, como religião, tratar no campo espiritual, tudo bem, mas quando afeta o campo físico, fisiológico, aí já passa a ser uma seita, né? Que é o que nós estamos aqui combatendo. Vamos Doutor, encerrar? assim, Tá bom? olha, doutor, aqui eu quero deixar bem claro que está à disposição, tá? Vamos dar continuidade nisso, sim. O que depender do meu espaço, da minha voz, o senhor pode contar. Eu peço, gente, que seja compartilhada essa live para fins de esclarecimento e divulgação do que está acontecendo, do que está em curso. Muito obrigado por todos que ficaram aqui até agora assistindo a gente, mas é muito importante que vocês compartilhem isso aqui em caráter de alerta, de informação e também de denúncia, tá? Doutor Enio, eu não tenho como lhe agradecer pela pessoa que o senhor já é, pelo profissional que o senhor já é, e dar a cara a tapa em relação a esse assunto polêmico, delicado, né? Porque a gente vive um momento agora que tudo pode ser considerado um atentado à religião, de repente vai ter gente que vai querer dizer que seja um tipo de intolerância religiosa, vai ter todos os tipos de discurso, né? E mesmo assim, só tive coragem de trazer isso. Eu deixo aqui os meus mais profundos sentimentos à família deste rapaz, porque não sei se ele chegou a ter filhos, né? Ele tem um Mas filho. Tem um filho. além de Ele tem um tirarem filho. além de tirarem um filho e um irmão, também tiraram um pai do seio da sociedade, Sim. dessa família. Não tenho que repare isso, tá? Eu tenho somente ser solidário, o mínimo que eu posso fazer, né? Como pai também que sou, como cidadão. Espero que seja feita justiça, sendo que eu vou dizer algo que eu sempre falava antigamente: ainda não há lei neste país para punir tal tipo de coisa que a gente possui. Mas nós acreditamos na justiça ainda. Vamos trabalhar para que casos como esse não aconteçam mais. E nós estamos trazendo isso a público, por quê? Porque, de fato, existe uma seita no Brasil que um dos seus principais pilares contraria a vida. E, por isso, nós temos que combater esse tipo de religião cega. Com todo respeito aos membros dessa denominação, dessa seita, Testemunha de Jeová, mas quando vocês fazem um pacto de não transfusão de sangue, não doação de sangue, vocês estão atentando contra tratados internacionais de direitos humanos, estão atentando contra o artigo 5º da Constituição Federal. E o Estado Democrático de Direito, o que é isso, Rangel? Nós vivemos no Estado Democrático do Direito, onde se cumpre a lei. Ele é democrático porque as leis são votadas. Ele é de direito porque é um Estado normalista. Se a Constituição Federal coloca a vida em primeiro lugar, se a legislação proíbe o suicídio, então é impossível aceitar em pleno 2024 um pacto de não doação de sangue, de não transfusão de sangue, porque isso contraria todo o sistema vigente do país.
E dos Para quem não 26 acreditar, o países... documento está aí na tela. Para quem não acredita, está aí na tela para quem quiser ver o documento. Então, assim, com todo respeito aos membros da igreja, mas vocês estão contrariando a Constituição Federal, o Pacto de São José de Costa Rica e princípios cristãos, porque o cristianismo ele é pró-vida, né? Ok? Muito obrigado, Rangel. Doutor, eu que agradeço, tenha uma excelente noite. Aqui só sabe que agradecer também aí a Deus pela essa internet ter segurado hoje, porque aqui está terrível na Serra, né? Vamos falar. Vocês estão passando aí no Rio Grande do Sul, aí perto da sua casa, por tempestade, né? Tá bem complicado, tá? Inclusive, perto da sua casa também. Não, na minha rua. Eu tô no meio, tô no olho do furacão. Entendeu? Gramado, para quem não conhece, gente, é um ovo, tá? Então, assim, quando você fala em Gramado, tirando a parte mais distante, que é a parte do interior, a parte agrícola, né? A cidade em si, ela é muito pequena, comparada a outras cidades, óbvio. A nossa população de Gramado não chega a 40 mil habitantes, tá? Então, assim, tá aqui na minha esquina, tá aqui na minha rua, né? Então, fico feliz até da gente ter conseguido fazer. Se teve algum travamento, pessoal, peço desculpas, mas a gente fez aqui na medida do possível, até pela importância do assunto, né? Vamos nos solidarizar, o pessoal do Sul, minha avó é gaúcha, né? De Santa Maria, a família dela, né? Aqui em Bento acabou de romper uma barragem e inundou tudo. E aqui em Gramado está para romper duas, que a gente está aqui naquela... E quantas pessoas não estão lutando pela vida hoje e que precisam de uma transfusão de sangue e tudo mais? Então, é por isso que nós temos que lutar para que a sociedade seja esclarecida. Quanto mais esclarecida a sociedade, mais livre ela é. Boa noite a todos e me solidarizo aí com o pessoal do Sul por esse momento que vocês estão passando. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado, e esse espaço aqui lhe pertence, tá bom? Pessoal, tenha uma excelente noite aí, um final de quinta-feira. Amanhã a gente vai ter a live aqui com o Abraão Segatti, vai ser muito boa, interessante. Quem não é inscrito no canal, se inscreve e vem assistir, tá? E é isso. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Quando o assunto é saúde mental, as coisas ficam bem escuras. Quantos filmes foram feitos no Brasil que abordam questões da saúde mental, que abordam questionamento, que na verdade você pode ter algum problema mental ou alguma pessoa do seu lado, da sua convivência, do seu dia a dia, pode ter algum problema de ordem emocional, psicológica, e você poderia às vezes ajudar ou até mesmo se prevenir. Você já pensou a necessidade que nós temos de abordar esse assunto e de uma forma que todos possam ter acesso? Eu estou te convidando para isso. Por muito pouco, você pode fazer parte desse projeto, ter o seu nome agregado nele, como apoiador, como pessoa que ajudou isso a ser realizado e começar a clarear e trazer o conhecimento para todos e o debate. Então, eu te convido a ser um dos apoiadores do longa-metragem Agonia. O valor é irrisório. É muito pouco que eu preciso para poder concluir esse projeto. Elenco já está fechado. Técnica já está fechada. Está tudo pronto. Eu só preciso desse pequeno valor para viabilizar questões práticas da equipe. Tá bom? Então eu conto contigo. Ajuda. Você não vai se arrepender e o teu nome vai estar lá, ó, no filme. E você vai ter uma obra na mão para poder ter acesso à informação e trazer esse debate para todos. E quem sabe você não vai se identificar com um dos personagens, ou se não se identificar com um dos personagens, conhecer alguém que esteja passando isso, hein? E se prevenir, tá bom? Coisa boa ver criança brincando, coisa boa a gente poder ter paz. E por incrível que pareça, a proposta do filme é exatamente essa: ter paz no convívio entre as pessoas. Faça parte disso, você não vai se arrepender. Te espero.